Realme 8 5G é o celular mais barato com suporte à nova geração de internet móvel. Pelo menos é isso que a fabricante chinesa promete. A novidade chegou por R$ 2.300 em agosto de 2021. Será realmente o celular 5G com melhor custo-benefício ou há outras opções melhores? Vamos descobrir. Para manter o preço baixo, pouco foi modificado na aparência comparado ao Realme 7 5G. Eles são quase do mesmo tamanho, porém o novo está mais fino, mesmo sem sacrificar a bateria. O corpo de plástico segue com acabamento brilhante e chega ao mercado nacional nas cores azul ou preta. A resistência contra respingos foi eliminada, assim como a proteção Gorilla Glass para a tela ficou de fora. Pelo menos a qualidade de construção não foi comprometida. As bordas na traseira ainda são curvas, o bloco de câmeras cresceu e a pequena faixa com efeito cromático sumiu, deixando apenas o logo na parte inferior. É inegável que a empresa acabou deixando seu intermediário 5G com um visual mais simples, mas são mudanças que não vão impactar na escolha na hora da compra. A entrada para fones foi mantida na parte inferior, ficando ao lado da porta USB-C e do alto-falante. Na lateral esquerda, há a tecla de volume e a gaveta tripla para 2 chips e cartão de memória. Do lado direito, há apenas o botão de energia com leitor biométrico incorporado, que funciona bem. Na parte de conectividade, não tivemos comprometimento por cortes de produção. Há Wi-Fi AC para a rede 5 GHz, Bluetooth 5.1 e NFC. Claro, o suporte ao 5G é o seu ponto mais forte. A Realme promete compatibilidade com frequências futuras a serem adotadas no Brasil, já que a nova geração ainda não estreou oficialmente. Dessa forma, você terá um aparelho para muitos anos na frente. A tela de 6,5 polegadas tem o mesmo tamanho daquela presente em seu antecessor, mas não é exatamente o mesmo painel IPS LCD. A taxa de atualização foi reduzida de 120 para 90 Hz, o que pode ser um fator preocupante para alguns. Pelo menos, a resolução e brilho não foram alterados e o Realme 8 5G entrega imagem nítida com visibilidade decente em dias ensolarados. Não há suporte HDR10 para tirar o máximo proveito de serviços de streaming, mas o nível de contraste é bom para entregar cores vibrantes. A calibração de cores poderia ser melhor. O branco e cinza apresentam um tom azulado. A tela permite escolher entre os modos 60 Hz, 90 Hz ou automático. Nesse último, temos taxa variável que reduz a velocidade em conteúdo estático para fazer a bateria durar mais. O som é apenas mono por falta de um segundo alto-falante. A potência é boa e a qualidade sonora não chega a decepcionar. Poderia ter um pouco mais de destaque nos médios, mas o áudio está melhor balanceado do que antes. Ele não vem com fone de ouvido na caixa, porém tem entrada padrão para você usar qualquer fone que possua. Você sempre diz que não se dá as costas para a família, mas fez isso comigo. Equipando o Realme 8 5G temos o Dimensity 700 da MediaTek, enquanto no antecessor veio o Dimensity 800U, que traz processador mais veloz e GPU um pouco mais potente. Esse é mais um ponto de economia no novo intermediário, mas será que chega a comprometer o desempenho? Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, vimos resultado pior nesse novo modelo, mas ele ainda é capaz de segurar muitos aplicativos abertos em segundo plano. E nos benchmarks, temos uma queda grande na pontuação? Se você se importa tanto com números, saiba que o Realme 8 5G fica 10% abaixo do seu antecessor e também perde para o Moto G 5G com o Snapdragon 750G, mas supera o Galaxy A32 5G com o Dimensity 720. A GPU não tem força suficiente para rodar muitos jogos a 90 FPS. Todos que testamos ficaram na média de 60 FPS e isso inclui Asphalt 9, Mortal Kombat, COD Mobile e PUBG. Nos jogos mais pesados terá que reduzir a qualidade gráfica, sendo possível alcançar boa fluidez no médio do COD ou HD com texturas no alto do PUBG. O software bem otimizado da Realme já provou ser bem eficiente em bateria. É tanto que o nosso rei em autonomia atualmente é o C25 da marca. O Realme 7 5G foi muito bem em nosso teste e o Realme 8 5G ficou quase empatado com 28 horas de autonomia, o que significa que você terá bateria de sobra para um dia inteiro usando redes sociais, vendo filmes e jogando. Sua bateria dura mais que modelos rivais 5G, mas o tempo de recarga acabou sendo sacrificado. A Realme trocou o carregador de 30 watts de antes por um de apenas 18 watts, e isso fez o tempo de recarga subir para mais de 2 horas.
Com uma carga rápida de 15 minutos, terá 18% da bateria para usar, enquanto 30 minutos na tomada chega a recarregar 32%, o que já é suficiente para quase 10 horas de uso moderado. O Realme 8 5G sai da caixa com Android 11 e interface Realme UI 2. No momento em que testamos o aparelho para esta análise, ele estava com um pacote de segurança 2 meses atrasado, o que mostra a falta de preocupação da marca nesse aspecto. E mesmo que seja a nova versão da interface da empresa, ainda há várias falhas na tradução para o nosso português. Já com relação à Realme UI, a aparência é agradável e com poucas modificações. É possível alterar os ícones e escurecer a interface com o tema escuro. O software é recheado de atalhos e há um menu lateral parecido com o TeleEdge da Samsung. Também há uma bolha que apresenta um menu flutuante como mais uma opção para facilitar a navegação. Aqui você pode configurar atalhos como o de bloquear a tela ou fazer uma rápida captura de tela. Há uma interface dedicada para jogos e muitos extras que aprimoram a usabilidade sem pesar no desempenho, o que é um feito importante e que merecia ser seguido por outras marcas. Só falta a empresa dar mais atenção à tradução para o português do Brasil. Outro ponto de corte para reduzir o preço do aparelho aconteceu no conjunto fotográfico. A câmera ultra-wide foi abolida do conjunto, o que é uma pena. As demais são as mesmas da geração anterior e isso inclui a principal com sensor de 48 megapixels e duas de 2 megapixels, sendo uma dedicada para macros e outra para desfoque de fundo. A frontal de 16 megapixels também foi mantida. O Realme 8 5G registra boas fotos para a categoria. As cores são precisas, há poucos ruídos e o HDR funciona quando necessário para evitar pontos estourados. Em alguns cenários, vemos excesso de nitidez pelo pós-processamento um pouco agressivo, mas nada que sacrifique as fotos. Há atalho para zoom de 2 vezes, mas sem nenhum tratamento especial para reduzir a perda de qualidade. Apesar de ser um zoom puramente digital, a qualidade das fotos é boa o suficiente para publicar nas redes sociais. Por padrão, as fotos são salvas em 12 megapixels, mas é possível mudar para 48 megapixels e extrair o máximo desse sensor principal. Na prática, a diferença é tão pequena que não compensa o maior espaço devorado pelos arquivos. A câmera de desfoque registra fotos nítidas com ótimo contraste. O efeito de separação é bem aplicado e vemos poucas falhas. A macro é mais limitada e faz um trabalho apenas decente. A falta de foco automático limita a distância focal em torno de 5 cm e tende a resultar em fotos borradas com facilidade. O Realme 8 5G apresenta resultados decentes em cenários escuros. Só é uma pena que seu modo noturno não ajude a recuperar a nitidez perdida. As fotos ficam um pouco mais claras e detalhes das sombras ficam mais destacados, mas está abaixo do que temos em aparelhos da Motorola, por exemplo. A frontal acerta na nitidez e riqueza de detalhes nas selfies. Não há contraste exagerado e as cores estão próximas da realidade. Mesmo em locais mais escuros, ainda temos boas fotos e o modo retrato funciona bem, com um efeito convincente e com poucas falhas. Outro ponto de corte foi para a filmadora, que só grava em Full HD e nada de 60 fps. A qualidade dos vídeos é decente de dia e ruim à noite, com excesso de ruídos e texturas de baixa qualidade. Há estabilização eletrônica para reduzir os tremidos e o foco é ágil. A captura de áudio é estéreo, porém é um pouco abafado e sofre com ruídos. Apesar da promessa de ser o intermediário 5G mais barato do Brasil, há aparelhos que custam menos atualmente por estarem há mais tempo no mercado. O Redmi Note 10 5G pode ser encontrado por menos no varejo nacional e traz a mesma plataforma da MediaTek, mas tem software menos otimizado que sofre com um pouco de RAM. Ele também perde em bateria e câmeras, mas possui tela de 90 Hz. Um pouco mais acima há o Moto G 5G. Ele tem tela de apenas 60 Hz, porém é mais ágil no uso com vários aplicativos, a bateria rende menos, mas por outro lado se destaca com um conjunto de câmeras mais completo com ultra-wide e capacidade de gravar vídeos em 4K. Da Samsung temos o Galaxy A32 5G, custando um pouco a menos. Ele também não tem tela de 90 Hz,
Seu desempenho multitarefas é ainda pior e a bateria também rende menos. Qual seria o sentido de escolher o rival coreano? Apenas se você faz questão de câmera ultra-wide, melhores fotos macros e ter melhor suporte a atualizações do Android. A Realme cortou pontos importantes para reduzir o valor do seu intermediário 5G. Valeu a pena? Depende. Apesar de ser um bom aparelho, já encontramos opções mais em conta com suporte à nova geração das redes móveis. É uma pena que a ultra-wide tenha sido cortada do conjunto, a filmadora só grave em Full HD e não tenhamos um segundo alto-falante para som estéreo. Se você apenas se importa em ter um celular 5G nesse momento, talvez encontre uma melhor opção na concorrência. Agora, se busca um celular com bom desempenho, bateria que dura o dia todo, capaz de registrar boas fotos e software completo e bem otimizado, então o Realme 8 5G vai te agradar. E para encontrar as melhores ofertas para ele e todos os demais aparelhos citados nessa análise, você já sabe, basta clicar nos links que estão aí abaixo. E aproveita para comentar se você já está em busca de um celular 5G ou acha que é muito cedo para isso. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.